Eu queria, nesse vídeo aqui, trabalhar algumas questões que foram me trazidas nos últimos dias por alguns alunos, colegas, pelas redes sociais, seguidores do meu canal no YouTube. E eu até anotei que por algumas questões muito importantes eu não queria deixar passar nenhuma, esquecer de falar de nenhuma delas. A questão do impeachment, o impeachment é golpe. A ideia de Lula como um possível primeiro-ministro. E a ideia de Lula como preso político de um possível pedido de asilo. Eu queria começar por uma reflexão para mim, muito importante. O século XX ele conseguiu institucionalizar, formatar determinadas instituições que já vinham de fato caminhando ali por 200, 300 anos, a formação da Idade Moderna. No século XX ele conseguiu perfilar essas instituições, deu forma, digamos, definitiva a essas instituições. E são essas instituições que compõem o Estado, chamado Estado moderno, que o marxismo pretende, todas as ideias revolucionárias, pretende exatamente derrubar. É esse Estado que o Marx fala que precisa ser derrubado, que é o que ele chama de Estado burguês. Que, na verdade, o Estado de origem institutos romanos, greco-romanos, direito romano, fundamentalmente, e também a filosofia, digamos, judaico-cristã. Então, daí porque, quando chega nas últimas décadas do século XX, isso fica muito claro nos anos 90, você começa a assistir um embate, um bombardeio a essas instituições que compõem o Estado, e esse Estado moderno. Esse bombardeio ele vem de todos os lados, ele vem do direito, ele vem da sociologia, ele vem da ciência política, ele vem da filosofia, né? Ele vem de todos os lados. O meio acadêmico ele passa a ser o meio difusor principal dessas ideologias chamadas esquerdistas, mas também revolucionárias, que vão exatamente tentar aplicar aquilo que Marx estava sinalizando, agora com os revisionismos, né, de George Lucas, Herbert Marcuse, o famoso Antônio Gramsci, nos Estados Unidos, Saul Alinsky, enfim. Então, uma das grandes sacações desses revolucionários foi o seguinte: além de compor os movimentos revolucionários, sindicatos que já existiam há muito tempo, etc., e outras organizações da chamada sociedade civil organizada, que é um conceito gramsciano, o que os caras pensaram? Os caras pensaram assim, bom, vamos manter o nome, mas mudar o conteúdo. Tá? Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai captar o nome. Só depois é que ele pode perceber o conteúdo. Então, se eu digo para você, vamos instalar um Estado comunista no Brasil, se você vai dizer, não, comunista não. Mas se eu disser um Estado progressista, você não censura, você não capta a malícia da coisa. Se eu disser a você, vamos fazer uma interpretação comunista da Constituição, você não vai censurar. Mas se eu disser, o seu cérebro não vai se resistir a esse termo. Mas se eu disser, vamos fazer uma interpretação progressista da Constituição, o seu cérebro vai dizer, tudo bem, progressista pode. Não encontro aqui nenhum dado que me faça resistir a esse nome progressista.
Então, é preciso ter cuidado daqui por diante, eu já escrevi sobre isso, inclusive, sobre o sentido que vai ser dado agora nessa tal pós-modernidade aos conceitos que se referem às instituições modernas. Isso é muito importante. Não é possível mais analisar a pós-modernidade, seja na sua dimensão política, na sua dimensão jurídica, na sua dimensão social, econômica, com os conceitos modernos, porque estes foram esvaziados e os seus conteúdos foram substituídos por conteúdos de caráter inteiramente marxista, gramscianos, que é isso que se chama de marxismo cultural. Então, e além disso, um jogo muito sutil de informações, um jogo muito sutil de palavras, né, trabalhando muito bem a mídia, que é o que vem se chamando agora de engenharia social. Utilizar de técnicas já cansativamente testadas e treinadas, identificadas em laboratório, né, para manipular a consciência das massas via principalmente as redes sociais e todo esse aparato tecnológico da difusão de informações que nós estamos usando. Né? Então, muito cuidado. Por que está se insistindo em dizer que o impeachment é golpe? Muito simples, porque se todo mundo ou parte das pessoas acredita que o impeachment é golpe, está justificada uma ação de exceção. Está justificada um contragolpe para evitar um golpe. Perceba a malícia do que está sendo dito para você. Né? Se Lula não é criminoso ou suspeito, etc., ele é apenas um perseguido, né, político, então cabe a ele um asilo político. Não é fuga de um país. Se ele saísse do Brasil, ele não estaria fugindo da justiça brasileira. Ele estaria apenas se protegendo de um Estado burguês, autoritário, injusto. Tá certo? Então, é preciso que você pense nessas questões, né, porque para que você não seja manipulado. O impeachment é um instituto previsto na Constituição. Então, nós vamos então fazer o que com isso? Dizer que a Constituição é golpista? Quer dizer que toda vez que você vai contra um governo que acabou a economia brasileira, que está gerando milhões de desempregos por ano, né, que acabou com instituições, empresas estatais brasileiras, está assustando os investidores do Brasil, está gerando uma tragédia econômica, né, e preparando para uma possível guerra civil. Você acha que então nós não podemos querer que esse governo saia? Querer que esse governo saia é golpe. Então, democracia é aturar uma ditadura comunista que está sendo implantada no Brasil. Eu já expliquei em outros vídeos. Observe que está sendo aplicado a mesma orientação doutrinária ideológica que se aplicou na Rússia, na União Soviética. O mesmo partido, muda-se apenas os governantes. A ideia de um primeiro-ministro, a ideia de mudar o regime político brasileiro, ela inclusive ela seria muito mais interessante do que colocar Lula como ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil seria a última possibilidade. Né? Enquanto não se mudaria, ou venha a se mudar o regime político brasileiro de presidencialismo para parlamentarismo. Por quê? O parlamentarismo não tem tempo para ficar, nem tempo mínimo, nem tempo máximo. O primeiro-ministro não tem tempo determinado para ficar. Né? E isso seria a maior prova do uso das instituições modernas como forma de implantar ditaduras pós-modernas. Como o primeiro-ministro ele não tem tempo para ficar, não tem tempo mínimo nem tempo máximo, Lula poderia se perpetuar no poder, mandando e desmandando de acordo com os novos critérios desse novo regime político. Então, você observa muito claramente a forma como determinadas instituições modernas estão sendo manipuladas para justificar ditaduras pós-modernas. E é preciso que você perceba isso. Você perceba isso porque os estudantes de hoje eles são vítimas de uma pedagogia
do emburrecimento, que inclusive está aqui registrada nesse livro do Pascal Bernardin, Maquiavel e Pedagogo. Eu aconselho que você compre esse livro, Maquiavel e Pedagogo. Leia esse livro, né? O Ministério da Reforma Psicológica. Como determinadas técnicas estão sendo utilizadas hoje pela nossa pedagogia para que nós não tenhamos cultura, para que nós sejamos ignorantes, para que nós não tenhamos capacidade de raciocinar, apenas a capacidade de assimilar, de apreciar, coisa que qualquer animal sabe fazer, mas nós somos seres humanos e temos uma cognição muito mais desenvolvida. Só que as técnicas que estão sendo utilizadas hoje, elas tiram de nós, elas atrofiam essa cognição. Por isso, tirar o debate, o livro da sala de aula e colocar o debate, através, inclusive, da famosa e infeliz pedagogia paulo-freireana, que é trazer o conflito de classe para a sala de aula. Né? Então, esteja atento para isso, esteja alerta para isso. Não se intimide, não se intimide. As pessoas que estão vendo esse governo ir embora estão desesperadas. Elas estão xingando de fascistas, de racistas, de preconceituosos, porque elas estão perdendo, elas vão perder dinheiro, elas vão perder financiamentos, vão perder bolsa, vão perder toda essa mamata que o Estado marxista brasileiro vem construindo exatamente para criar o quê? A militância. Quem está indo para a rua? Quem está indo para a rua, quem está sendo beneficiado, quer se beneficiar. O sindicato é movimento social. Quem banca as ONGs dos movimentos? Quem banca essas ONGs? Da onde vem esse dinheiro para essas ONGs? Quem banca as instalações das ONGs? Né? Então, é claro que essas pessoas vão ser. Agora, de vez em quando me xingam também de fascista, me xingam de neoliberal, de conservador, né? De direitista. Mas é isso, as pessoas estão desesperadas. Não tenha medo, não tenha medo e não permita que essas pessoas antipatrióticas que só estão pensando, apesar de nos chamarem de materialistas, mas são elas que só estão pensando no que elas vão ganhar. Né? Não se intimide com isso e repudie esse tipo de atitude onde você estiver, na sua sala de aula, no seu trabalho, no seu lazer, na sua família. Não permita que essas ideias que vêm destruir o Brasil possam ganhar mais espaço do que já ganhamos. Nós erramos e agora precisamos reconstruir o nosso país. Isso não será feito de maneira fácil. Né? Esses imigrantes todos que estão aí não estão aqui por acaso. Né? Esses asilos todos que o Brasil está recebendo desses supostos refugiados que estão chegando aqui, não é por acaso. Né? Mas é claro que está se encaminhando o Brasil para uma guerra civil. Você não pode instalar uma ditadura, tenho dito isso várias vezes, num país de 200 milhões de habitantes, simplesmente dizendo, olha, o Congresso fechou, olha, o Congresso está nas minhas mãos, olha, o primeiro-ministro vai ser Lula. Não é bem assim. Você tem que desgastar essa população, você tem que cansar essa população. E não são somente os políticos que nós estamos vendo envolvidos na Operação Lava Jato e outras operações que estão se dando bem com esse Brasil, tá, corrupto. Muitos dentre nós estão se dando bem com isso. Tá? Muitos que estão próximos a nós, em todos os locais onde frequentamos, estão se dando bem com isso. Tá? Eles montaram uma estrutura social de militância, uma estrutura política e social de militância. Tá? Porque na hora que disse, olha, vai acabar, esses militantes vão fazer o quê? Eu não quero que acabe. E vão para a rua querer brigar para que aquele benefício que eles estão recebendo, aquela mesada do Estado, financiamento de uma ONG, etc., não se acabe. Então não se intimide com essas coisas. Né? Estude, pesquise sobre o que eu estou falando. Né? Também não aceite o que eu estou dizendo simplesmente por aceitar. Pesquise sobre o que eu estou falando. A internet está cheia de informações. Ok? Acho que eu respondi as principais questões que me foram colocadas por esses dias pelas redes sociais. Muito obrigado pela atenção.